Fala investidores, beleza? Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui sobre um fundo interessante, porém pouco comentado. Estou falando aqui do Betal 11. Ele é um fundo de logística do segmento agro. Para vocês que não conhecem muito bem esse fundo e não sabem como ele funciona, no decorrer do vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor. Porém, é um ativo interessante que, pelo menos na minha visão, vale a pena aí você tirar um tempinho para poder estudar e quem sabe, se ele lhe interessar, investir, beleza? Deixe aí nos comentários se você conhece o Betal 11 e se já investe nele, ou se está pensando em investir. Então, sem mais enrolação, vamos lá. No momento que eu gravo esse vídeo, o Betal 11 está sendo negociado a R$ 70,86, então está num preço interessante. Seu dividend yield está de 14,61%, uma boa rentabilidade, e seu P sobre VP está de 0,63. Isso quer dizer que ele está sendo negociado bem abaixo do que seria o seu valor justo se levarmos em consideração o seu valor patrimonial. Além disso, o fundo atualmente apresenta uma liquidez média diária próxima aqui de 400 mil. Diminuiu bastante a liquidez desse fundo esses últimos meses. Se descermos um pouquinho aqui, podemos conferir o seguinte, que ele conta com um pouco mais de 40 mil cotistas, seu valor patrimonial por cota, no caso, seu preço justo seria próximo aqui de R$ 111, e seu último rendimento pago foi de 84 centavos por cada cota. Além disso, ele tem um patrimônio atual de 668 milhões de reais. E se descermos um pouquinho aqui, podemos conferir o seu histórico de rendimentos pago. Deixa eu colocar aqui nos últimos 5 anos para que possamos ter uma noção. Então, nota-se que, ano aqui de 2021, ele subiu seus rendimentos, ficou um bom período aqui, final de 2021 até mais ou menos meados de 2023, pagando aqui acima de 80 centavos por cada cota. Nessa época aqui de 2023, infelizmente, ele teve uma dor de cabeça com um dos seus devedores, que é exatamente um CRI, que o devedor acabou deixando de pagar, porém conseguiu resolver. Ele voltou a pagar aqui bons rendimentos na casa dos 84 centavos por cada cota. E é exatamente o valor que ele vem pagando aí nos últimos meses. Vamos aqui agora, pessoal, no relatório gerencial, que é justamente o relatório que saiu ontem, referente aqui a janeiro de 2025, que vem nos atualizando sobre a situação do fundo. Então aqui, no comentário do gestor, então, logo aqui no início, podemos ver qual é o objetivo desse fundo. Ele menciona o seguinte, que o Betal 11 tem como objetivo proporcionar a rentabilidade e a valorização das suas cotas no longo prazo através de aquisição e construção de ativos de escoamento e armazenagem distribuídos ao longo de toda a cadeia logística do agronegócio brasileiro. E ele menciona aqui que os imóveis que ele tem atualmente estão próximos das principais rotas de escoamento rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias. Então, para quem não sabe, o Betal 11 ele investe nesses silos aqui, ó, como vocês podem ver aqui no início da imagem. São imóveis desse tipo, além de outros tipos de imóveis também que atualmente ele tem. Então, ele é um fundo logístico do segmento agro. Algumas características desse fundo, ele teve início lá no mês de fevereiro de 2021. Ele é gerido aqui pela BTG Pactual, gestora de recursos. Atualmente cobra uma taxa de administração de 1,10% ao ano. Referente à taxa de performance, ele não realiza a cobrança, então é um ponto positivo. E até no momento ele só realizou uma emissão de cotas. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar outros pontos desse fundo imobiliário. Alguns pontos que eu acho interessante, a duração média dos seus contratos é de aproximadamente 7 anos, então podemos notar que são contratos com uma duração maior. Ele menciona também que seus contratos são 100% atípicos. Lembrando que esses contratos atípicos são contratos com uma duração longa. Além disso, ele menciona aqui que ele conta atualmente com 11 ativos imobiliários. No caso, então, 11 imóveis. Descendo mais um pouquinho aqui, ele menciona sobre o seu resultado financeiro, que está muito interessante. Ele menciona o seguinte, que em janeiro, o Betal 11 apurou uma receita bruta total de 5,7 milhões de reais, o que representa 98 centavos por cada cota, com resultado líquido após despesas descontadas, de 5,3 milhões de reais, o que representa 88 centavos por cada cota. A distribuição de proventos foi de 84 centavos por cada cota no período, o que representou um dividend yield anualizado de 14,61% sobre o valor da cota de mercado. Então podemos notar que ele gerou 88 centavos por cada cota, porém o valor que ele distribuiu foi de 84 centavos por cada cota. Então ele ficou aí com um saldo positivo de 4 centavos por cada cota. E o fundo, desde fevereiro de 2024, ele vem acumulando um resultado interessante. Nessa coluna aqui azul, que representa a sua reserva acumulada, nota-se que desde fevereiro de 2024, que todos os meses ele vem conseguindo gerar uma receita maior do que ele vem distribuindo,
e, consequentemente, ele vem aumentando a sua reserva. Atualmente, ele tem uma reserva aqui de 62 centavos por cada cota. Então, daqui mais alguns 3, 4 meses, ele já vai ter em reserva o valor suficiente para que ele possa pagar um novo rendimento para os seus cotistas. Então, isso é muito interessante. O fundo ele vem distribuindo aqui 84 centavos por cada cota e no acumulado que ele vem construindo desde o ano passado, ele já tem aqui 62 centavos por cada cota. Isso é interessante porque em períodos ruins do fundo, ele pode usar essa reserva acumulada para conseguir distribuir aos seus cotistas. Sabemos que o fundo, o seu principal investimento são os seus imóveis, porém, ele também investe em CRIs. E lá no passado, um dos seus CRIs, um dos seus devedores, deu dor de cabeça para ele. Então, isso é um risco. Todos os fundos que investem em CRIs estão propensos a sofrer algum tipo de calote. Porém, isso não vem ocorrendo, como ele menciona aqui, durante o mês de janeiro, o fundo ele manteve 100% em dia os pagamentos, tanto dos aluguéis como também dos CRIs que atualmente ele tem. Então, isso é muito positivo para o fundo imobiliário de um modo geral. Aqui no seu histórico de resultados, podemos ter uma noção maior, de como é que está o seu demonstrativo financeiro. Então, aqui, como eu já mencionei, ele gerou uma receita total de 5,7 milhões de reais, despesas 459 mil reais, resultado final 5,2 milhões de reais, o que representa 88 centavos por cada cota, e o valor distribuído, 84 centavos por cada cota. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver a composição do seu resultado do mês. Então, sua principal receita foi proveniente da sua receita imobiliária, no caso dos aluguéis que ele recebe, que correspondeu a 61 centavos por cada cota, e o seu segundo principal investimento, que é a sua receita de CRIs, que foi responsável por 32 centavos do seu resultado do mês. Então, esses são os seus dois principais investimentos. Pelo menos, o que eu não gosto desse fundo é justamente a sua exposição aqui em CRIs. Eu acho, pelo menos na minha opinião, não deveria ter essa exposição, no caso, não deveria investir em CRIs. Eu acharia muito mais proveitoso investir apenas nos seus imóveis, ou se fosse investir uma porcentagem menor. Mas eu não acho legal um fundo desse tipo, como a Betal 11, ter uma exposição tão elevada assim em CRIs. Quem sabe no futuro a gestão ela mude essa questão aí da sua exposição em CRIs. Aqui também a gente pode ver os tipos de ativos, no caso, os tipos de imóveis que atualmente ele tem. Então aqui vocês podem notar cada um deles. Também podemos notar o perfil dos locatários, no caso, quais os ramos de atividade dos seus locatários. Então tem empresas aqui de etanol de milho, revenda de insumos, açúcar e álcool e também operador logístico. Então esses são aqui os segmentos de atividade dos seus locatários atuais. E, como já mencionado também, 100% dos seus contratos são atípicos, então são contratos aí com uma duração longa. Além disso, podemos notar que a maioria dos seus vencimentos, no caso dos seus contratos, vencerão aqui a partir do ano de 2031 em diante, 72% deles. Então, pelo menos até 2031, sabemos que ainda tem contrato em vigor. Aqui também podemos notar que 100% dos seus contratos são reajustados anualmente usando o índice IPCA, e aqui a gente pode ver os meses de reajuste dos seus aluguéis. São apenas 4 meses, porém se destaca aqui justamente o mês atual, de fevereiro, onde 41% dos seus contratos serão reajustados. Então, já no próximo mês, provavelmente o fundo ele vai sentir um impacto positivo na sua receita devido aos reajustes nos seus aluguéis. Então, isso é positivo porque o fundo vai conseguir ter uma receita maior. Consequentemente, ou ele pode distribuir essa receita para os seus cotistas, ou também colocar lá como reserva acumulada para períodos mais desafiadores. Aqui também a gente pode ver a localização dos seus imóveis, também por sua receita por estado. Então, a maioria dos imóveis atuais do fundo estão localizados aqui no Paraná. Ele tem 5 localizados lá, porém, os imóveis que são responsáveis pelas maiores receitas do fundo, de 42%, estão localizados lá no estado de Goiás, que corresponde a apenas 2 ativos. Ele também tem imóveis em Minas, Mato Grosso, Bahia e Espírito Santo. Um pouquinho mais embaixo aqui, pessoal, vocês podem ter mais informações sobre cada um dos seus ativos, seja ele referente aos imóveis que ele tem ou também aos seus CRIs. Então, ele vai mencionar primeiramente o nome do ativo, sua localização, o montante investido, o tipo de contrato, já mencionado todos eles atípicos, o cap rate de emissão, o prazo de duração do contrato e a data de aquisição desse ativo. Então aqui vocês podem vir passando e conhecer um pouquinho melhor sobre cada um dos 11 ativos que atualmente ele tem. Como eu mencionei, seja CRIs ou seja referente aos imóveis que atualmente o Betal 11 ele tem. Beleza?
Então, pessoal, esse é o Fundo Imobiliário de Logística Betal 11. Um fundo interessante, tem uma tese de investimento muito interessante. Se você pesquisar um pouquinho sobre esse segmento de atuação dele, de escoagem, assim por diante, vocês vão ver que é um segmento pouco concorrido. Então, esse fundo ele tem muito espaço aí para poder crescer ainda mais no decorrer dos anos, especialmente se ele investir mais nos seus imóveis. Tem uma demanda muito grande, então isso daí pode ser benéfico para o Fundo Imobiliário Betal 11 no decorrer dos próximos anos. Basta a gestão fazer um bom trabalho, adquirindo novos imóveis ou até construindo novos ativos para que ele possa crescer ainda mais. Beleza? Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse fundo imobiliário, o que é que você achou, já conhecia? Deixe aí sua opinião, seu ponto de vista. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.